Partindo então para a parte de programação, gente. Oi? Tô gravando. Portugal.dev, né? Nosso ambiente de desenvolvimento aqui para treinamento. Vou criar um novo arquivo. E aqui, pessoal, é bem tranquilo, né? Bom, todos nós sabemos que o programa ele vai ser constituído aí, certo? De funções. Atenção, quem está com dúvida, por favor, presta atenção. E a função aqui, ela vai ter um valor, ela vai ter um objetivo, né? Primeiro aqui é a estrutura, programa. O que significa isso daqui, gente? Isso daqui é uma função principal, né? Ou seja, todo o seu desenvolvimento tem que estar entre essas duas chaves aqui. Entre essas duas chaves, você pode ter várias funções. Você pode ter quantas funções você quiser. O Portugal, né, de forma nativa, ele cria automaticamente uma função chamada início, né? Que é uma função que ela vai executar um código a partir do momento que o programa for inicializado. Aqui nesse momento, tudo que eu for fazer, eu vou desenvolver aqui dentro dessa função início, porque para nós não faz diferença. Mais para frente, conforme a gente for avançando com o código, aí vai fazer sentido a gente criar outras funções. Mas nesse momento, não há necessidade nenhuma de se criar mais de uma função, beleza? Então, todo o desenvolvimento aqui vai ser feito na onde? Dentro dessa função início. Bom, inicializou o programa, qual que é o primeiro bloco que eu tenho aqui? Uma coleta de dados, né? E eu tenho uma variável do tipo média. Qual outra variável que eu tenho aqui? Nota de recuperação. Então, eu vou declarar essa variável. Para poder declarar essa variável, eu tenho que falar que tipo que ela é. Ela é uma variável de número inteiro, ou seja, número natural, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 50. Se for desse tipo, você vai chamar a variável e definir ela como inteiro, da forma como eu fiz aqui. Agora, se ela for um número quebrado, 2,3, 3,4, aí precisaria ser real. Oi? Tanto faz, real ou inteiro, tanto faz. Bom, e se fosse uma letra? Se fosse uma letra, você iria chamar uma variável do tipo caractere. Entendeu? No nosso caso aqui, gente, a minha média é um número? É. Só que eu vou definir esse número como inteiro. Então, quando eu falo aqui, ó, inteiro, eu estou falando o tipo da variável que eu vou definir. Beleza? Qual que é o nome da minha variável aqui? Média. Qual que é o nome da minha outra variável? Not recoup, né? Not recoup. Ou seja, quando eu faço isso daqui, eu estou declarando aqui no meu programa que eu vou trabalhar com duas variáveis. Beleza? Oi. Vamos supor que não tivesse essa parte do fluxograma. Mais para baixo, eu quisesse declarar uma outra entrada de dados. Eu teria que voltar lá no começo para fazer Não, isso? não. Ou poderia lá embaixo voltar? Não. No fluxograma você pode colocar quantas entradas de dados você quiser em pontos do seu fluxo que você quiser. Você que define. Sim, mas eu falo assim, depois no média e no not recoup, entendeu? Vamos supor que por algum motivo eu precisasse colocar uma nova. Por algum motivo, assim. Você quer colocar uma nova variável? Isso, Uma nova entrada de dados? Pode. Depende da sua lógica, né? Você pode colocar quantas você quiser. Só que tem que encaixar ela de forma adequada, né? Bom, declarei minhas duas variáveis aqui, beleza? Perceba que no fluxograma eu não preciso declarar a variável, eu só chamo ela, né?
Agora, na programação, eu preciso declarar, ou seja, eu preciso chamar ela. Ok? Em seguida, gente, qual o primeiro bloco que eu me deparo aqui? Uma entrada de dados. Então, eu vou ter que colocar uma função aqui para capturar o que o usuário digitar. O nome dessa função é leia. O que o usuário digitar aqui, gente, vai ser armazenado na onde? Na minha variável? Média. Tá vendo? Então, o que o usuário digitar aqui vai ser armazenado em... Só que não é legal fazer isso, né? Só colocar o leia. É interessante falar para o usuário, né? Digite o valor da média do aluno. Por que é interessante você usar a função escreva aqui? Você mostrar uma mensagem para o usuário indicando o que ele precisa fazer. Então, todo programa que você for trabalhar, é importante você indicar para o usuário o que ele precisa fazer. Beleza? Bom, seguindo adiante aqui, gente, o que eu tenho aqui agora? Uma tomada de decisão. A tomada de decisão, a gente usa a instrução C. Entre parênteses, a gente coloca a condição. Se o quê? A média for maior igual a 6, certo? Olha lá, ó, tá vendo? Ó, a mesma condição que está aqui dentro. Ó. O que eu vou fazer? Ó, vou abrir e fechar chaves. O que eu vou fazer? Eu vou colocar um escreva aluno aprovado. Não é isso? Se a minha média for maior ou igual a 6, tá vendo aqui no fluxograma? O que eu tenho que fazer aqui agora? Mostrar o quê? Aluno aprovado. Beleza ou não? E se não for, se cair aqui no não? O não aqui, gente, seria o se não. É uma estrutura condicional composta. Tá vendo? O que vem para cá é o se. Então, se aqui for verdadeiro, ele vai executar o que está aqui dentro. Aluno aprovado, né? Se não, ele cai aonde? Nota de recuperação. E o que seria essa nota de recuperação? Uma nova entrada de... Então, vou falar para o usuário. Ó. Escreva. Digite a nota de recuperação do aluno. Em seguida, vou chamar a função leia. E os dados serão armazenados aonde, gente? Em nota recup. É not recup, né? Depois que eu passei pelo meu bloco aqui de tomada de decisão, de entrada de dados, eu caio aonde? Em mais um se. Se o quê? Nota recup for maior igual a 6, então, o que eu vou fazer? Aluno aprovado em aluno aprovado em recuperação. Se não, olha lá, ó. Se não, o que eu vou escrever? Aluno
reprovado. Feito isso, não faz mais nada, termina o programa. Terminou o programa. Para ficar mais organizado, vou dar um tab aqui, gente, para separar um pouquinho o meu código. Tab, Bom, só para organizar, né? Vamos ver? Digite a média do aluno. 7. Aluno, aprovado. Agora eu vou digitar 3. Olha o que ele pediu. Digite a nota de recuperação do aluno. 4, ele tirou a recuperação. Aluno, reprovado. Ó, tirou 2. Nota de recuperação, 8. Aluno, aprovado em recuperação. Oi? Uhum. A não ser que você coloque o senão C. Mas nesse caso aqui, o senão, ele é sozinho. Porque o senão é a negativa do C. Mas ele tem que ficar literalmente, tipo assim, você colocou o início do colchete, aí você escreveu no meio. Depois você finalizou a outra parte de baixo. Tem que ser literalmente assim. Tem que ser. Ó, uma pergunta dele é importante. Por exemplo, esse se aqui, ele começa aqui e termina aqui, não é? Esse senão pertence a quem? A esse se. Assim como no fluxograma, esse sim pertence a essa tomada de decisão e esse não pertence a essa tomada de decisão. É o mesmo de baixo. Exatamente. Só que o que acontece, gente? Esse se não pertence a esse C, ó. Tá vendo aqui? Ó. Agora, você concorda comigo que esse se aqui está dentro desse se não? Olha lá. Ó. E essa tomada de decisão está dentro do não. Ou do senão do primeiro aqui, da primeira tomada. Olha só. Ó, esse C aqui, ele está dentro da onde, gente? Do senão. Perceba que esse cara está dentro do não aqui, ó. Tá vendo? Só que ele tem um senão também. Então, olha, ó, esse senão é desse se aqui. Como que você sabe? Pela organização aqui das chaves, ó. Começou o C, terminou o C. O senão daqui pertence a esse se. Começou o C aqui e o senão daqui pertence a esse se. Tá vendo? Você pode ter um C e um senão. Ou você pode ter, por exemplo, somente o C. Mas você nunca pode ter somente um senão. Isso é a estrutura composta, a estrutura simples, tá? Se você entrar no Classroom, eu deixei um slide para você, estruturas condicionais. Lá eu estou fazendo, né, esse exemplo do diagrama mais o código, explicando como é que funciona. Deixa eu tirar uma dúvida aqui. Aquela... Calma aí, eu vou formular a pergunta e já volto. Alguém ficou com alguma dúvida aqui? Toda tomada de decisão vai ser assim. O se, a condição, o senão. O senão é opcional, tá, gente? Você coloca ou não. O senão aqui ele é opcional. Tranquilo até aqui, pessoal?